Você já reparou que, às vezes, a vida parece te empurrar, mesmo quando você insiste em ficar parado? Pois é, o universo fala o tempo todo, mas poucos realmente ouvem os sinais. O curioso é que muita gente acredita em coincidência, quando, na verdade, está vivendo uma sincronicidade. Um código invisível que conecta o que você sente ao que acontece ao seu redor. O que se chama de azar, resistência ou fase ruim, muitas vezes é apenas o universo tentando alinhar você ao seu propósito de vida. A verdade é que nada acontece por acaso. Cada desconforto, cada repetição, cada perda é uma forma de comunicação divina. E se você não aprende pelo sussurro, a vida aumenta o volume até você escutar. O paradoxo é que todo mundo quer espiritualidade moderna, mas quase ninguém quer silêncio. Querem lei da atração, mas não querem se olhar de verdade. Querem manifestar o mundo externo, mas têm medo de encarar o universo interno. Só que o verdadeiro despertar espiritual começa quando você para de pedir sinais e começa a perceber que eles nunca deixaram de vir. E hoje, Hannah vai te mostrar, de um jeito simples, direto e cheio de propósito, como o universo conversa com você o tempo todo, nas repetições, nas coincidências, no caos e até no cansaço. Porque ouvir o universo é, no fundo, ouvir a si mesmo. Há momentos em que o silêncio da vida fala mais alto do que 1000 palavras. É quando os sinais do universo aparecem de forma sutil, quase tímida, pedindo que você desacelere e perceba o que está sendo mostrado. Esses sinais não surgem por acaso. São lembretes de que existe um propósito de vida pulsando em você, pedindo passagem. Quem vive distraído, preso no barulho mental, raramente os percebe. Mas quem aprende a ouvir, descobre que o universo fala o tempo todo. Essas mensagens se escondem nos detalhes do cotidiano. Uma conversa inesperada, uma frase que toca fundo, um número que se repete. Chamamos isso de sincronicidade, o alinhamento entre o mundo interno e o externo. É como se a vida respondesse às suas emoções, às suas intenções e até aos seus medos. E é justamente essa dança sutil que a espiritualidade moderna tenta traduzir. O reconhecimento de que tudo vibra e tudo comunica. O segredo está na escuta, porque o universo não grita, ele sussurra. Ele fala através das emoções, dos encontros e das pequenas coincidências. Quem vive com autoconhecimento e presença, percebe. Quem vive no automático, passa reto. A lei da atração não é apenas desejar, é perceber o que já está sendo oferecido, mas que talvez você ainda não esteja pronto para ver. Quando alguém começa a enxergar esses sinais do universo, algo se acende. A pressa dá lugar à observação, o controle cede espaço à confiança. E a confiança é o primeiro passo para o despertar espiritual. Aquele momento em que você entende que não é o mundo que precisa mudar, é o seu olhar. Quando o olhar muda, tudo muda junto. Esses sinais chegam quando você mais precisa, mesmo que não perceba. O universo é um espelho gentil, sempre refletindo o que você precisa aprender. Ele não pune, ele educa. Ele te mostra com paciência infinita onde há desalinhamento. E quando você escuta, a vida começa a conspirar a favor, porque você finalmente está vibrando na mesma frequência daquilo que deseja. Algumas pessoas chamam de coincidência, outras de destino. Eu chamo de sincronicidade divina. É quando o invisível se manifesta de maneira perfeita, como um lembrete de que há algo maior guiando tudo. E quanto mais você se entrega à escuta, mais clara se torna essa comunicação. Mas atenção, o universo não fala com pressa, ele fala com ritmo. E se você estiver sempre correndo, vai perder o tom. É por isso que a prática de estar presente é tão essencial. Ela abre espaço para que o universo entre. Quando você desacelera, ele fala mais alto. E é nesse espaço de pausa e escuta que as mensagens começam a se revelar.
A vida deixa de ser um emaranhado de acontecimentos aleatórios e se torna uma conversa. Uma conversa entre você e o todo. E quando isso acontece, vem o segundo passo: entender como esses sinais se manifestam de forma prática no seu dia a dia. Esses sinais aparecem como resistência, repetição, exaustão, desconexão, caos, sintomas físicos e sincronicidade. Nem sempre os sinais do universo vêm em forma de luz ou calmaria. Às vezes, eles chegam como caos, como resistência, repetição e exaustão. Isso não é azar, é linguagem. Quando você insiste em permanecer em algo que não está mais alinhado a seu propósito de vida, a vida tenta te avisar. Primeiro com um incômodo, depois com desconexão e, se for preciso, com dor. A espiritualidade moderna chama isso de energia bloqueada. Você quer seguir, mas há algo dentro de você dizendo: não é por aqui. O problema é que a maioria das pessoas interpreta isso como fracasso, quando na verdade é um redirecionamento. O universo tenta te mostrar o caminho certo, colocando obstáculos no caminho errado. As repetições são mestres silenciosos. Quando a mesma situação se repete, o mesmo tipo de relacionamento, o mesmo problema no trabalho, é o universo dizendo: enquanto você não aprender, eu vou te mostrar de novo. Isso é sincronicidade com propósito. É a vida te devolvendo padrões até que você desperte. A lei da atração atua mesmo nesses momentos. Você não atrai o que quer, mas o que é. E se dentro de você há confusão, o mundo externo vai refletir exatamente isso. Por isso, o autoconhecimento é tão importante. Ele limpa o canal da comunicação com o universo. Sem clareza interna, o sinal vem distorcido. E quando o corpo começa a gritar? Sintomas físicos, cansaço extremo, dores inexplicáveis, tudo isso é o corpo falando a mesma língua do universo. Ele sente, primeiro, o que a mente ainda resiste a enxergar. O despertar espiritual muitas vezes começa com um colapso. É o ponto em que você não aguenta mais fingir que está tudo bem. A resistência é uma forma de medo disfarçado. Você sente que algo precisa mudar, mas tenta manter tudo igual. E o universo, generoso e firme, vai criando pequenas crises até que você aceite ouvir. Crises não são castigos, são convites para crescer. Quando a desconexão chega, ela vem acompanhada de um sentimento de vazio, de falta de sentido. Mas esse vazio não é ausência, é espaço sendo criado para o novo. É o universo limpando o terreno da alma para plantar algo melhor. Só que, para isso, você precisa deixar o velho ir. E é aí que entra o poder de parar e escutar. Porque quando o caos se instala, a primeira reação é correr, agir, resolver. Mas o universo não quer velocidade, quer consciência. E essa consciência é o tema do próximo passo. Entender que os sinais não são punições, mas convites para voltar ao alinhamento. Eles não são punições, mas convites para voltar ao alinhamento. A maioria das pessoas encara as dificuldades como castigos, mas o universo não pune, ele educa. Tudo que você vive é um reflexo do que precisa aprender para voltar ao seu propósito de vida. Quando algo dá errado, é só o universo dizendo: ei, não é por aí. Os sinais do universo são sempre compassivos, mesmo quando parecem duros. Essa visão muda tudo, porque quando você para de lutar contra a vida, começa a fluir com ela. A espiritualidade moderna fala muito sobre alinhar-se com o fluxo. E é exatamente isso: deixar de ver o obstáculo como inimigo e começar a enxergar o ensinamento escondido nele. O obstáculo é um professor disfarçado.
O autoconhecimento é o mapa que te leva de volta ao equilíbrio. Sem ele, você se perde tentando entender o porquê das coisas. Mas quando você se conhece, entende o sentido de cada evento. A dor vira mestre. O caos vira caminho. A lei da atração volta a fluir porque você sai da resistência e volta à harmonia. O universo sempre conspira a favor da sua expansão. Sempre. E quando você compreende isso, até as crises ganham novo significado. Elas deixam de ser maldições e se tornam bússolas. A sincronicidade se torna mais evidente. Tudo começa a se encaixar e o que parecia perda se revela libertação. O despertar espiritual começa quando você entende que tudo é aprendizado. Não existe acaso. Existe alinhamento ou desalinhamento. E o universo só quer te trazer de volta ao centro, onde as coisas fluem, onde o coração se acalma, onde você sente que está no lugar certo. Algumas pessoas só entendem isso depois de muita dor. Outras despertam com um simples insight. Mas o ponto é, quanto mais cedo você perceber que os sinais são convites, menos vai precisar sofrer para aprender. O sofrimento é opcional, o aprendizado inevitável. E quando você começa a aceitar essa verdade, o jogo muda. A vida deixa de ser uma luta e se torna uma dança. Você começa a confiar mais, a se cobrar menos e a ouvir o universo com mais leveza. Porque, no fundo, tudo o que ele quer é te alinhar com quem você realmente é. E esse ouvir não é passivo, é ativo, consciente, vivo. É o que nos leva ao próximo ponto: a importância de parar, escutar e confiar no fluxo da vida. A resposta é parar, escutar e confiar no fluxo da vida. A maioria das pessoas tenta resolver tudo com ação, mas há momentos em que o verdadeiro poder está em parar. É no silêncio que o universo fala mais alto. Quando você se permite desacelerar, o ruído mental se dissolve e os sinais do universo se tornam claros. Parar não é desistir, é se alinhar com o fluxo da vida, onde tudo acontece no tempo certo. O autoconhecimento te ensina a reconhecer a diferença entre agir por medo e agir por intuição. Às vezes, insistir é o que atrasa. Confiar é o que libera. A espiritualidade moderna fala muito sobre entregar ao universo. Mas entregar não é cruzar os braços, é agir com fé, sabendo que o invisível está conspirando junto. Quando você aprende a escutar, entende que o universo responde sempre. Só que ele fala em outra frequência. Ele fala através da calma, das pausas, dos suspiros. E quem vive correndo não ouve. Essa escuta é o começo do despertar espiritual. Aquele estado onde você percebe que a vida não está contra você, mas ao seu favor. Confiar no fluxo é o maior ato de coragem, porque exige soltar o controle, e o ego odeia isso. O controle dá a ilusão de segurança, mas é justamente ele que nos prende. Quando você solta, o universo assume o leme. E é aí que a lei da atração atua com mais força, porque você sai da vibração da escassez e entra na vibração da confiança. As sincronicidades começam a se multiplicar. Pessoas certas aparecem, caminhos se abrem, coincidências se tornam confirmações. E tudo parece fluir sem esforço. O universo adora quando você confia. Ele trabalha melhor com quem acredita. O propósito de vida não é algo que você descobre correndo, mas algo que você revela ao silenciar.
É no espaço entre um pensamento e outro que o sentido aparece. Parar é criar espaço para a clareza entrar. E quando você confia nesse fluxo, percebe que as respostas chegam sem esforço, naturalmente. Tudo o que é seu encontra você quando você para de resistir. Essa é a sabedoria do fluxo. O que é forçado se perde. O que é fluido permanece. O universo não premia a pressa. Ele recompensa a presença. Por isso, o próximo passo é entender profundamente que você e o universo são a mesma coisa. Você e o universo são a mesma coisa. Ouvir o universo é ouvir a si mesmo. Tudo o que você busca fora já está dentro. O despertar espiritual começa quando você percebe que o universo não está lá fora, em algum lugar distante. Ele pulsa dentro de você. Cada emoção, cada pensamento, cada desejo é uma extensão da criação. Ouvir o universo é, na verdade, ouvir o próprio coração. O autoconhecimento é a ponte que liga o humano ao divino. Quando você mergulha para dentro, descobre que as respostas que procurava sempre estiveram aí. A espiritualidade moderna chama isso de vibração interna, a energia que molda a realidade externa. Tudo o que você sente, o universo sente com você. O propósito de vida não é uma missão grandiosa escondida nas estrelas. É a expressão mais autêntica do que você já é. O universo quer que você se lembre, não que você descubra. E essa lembrança vem através dos sinais do universo, que te guiam de volta para casa, para sua essência. A lei da atração funciona com mais poder quando você entende essa unidade. Porque deixa de ser eu pedindo ao universo e passa a ser o universo se manifestando através de mim. Essa consciência muda tudo. Você deixa de mendigar milagres e passa a criá-los. Essa é a verdadeira sincronicidade, o alinhamento entre o que você sente e o que acontece. Quando o interno e o externo se harmonizam, tudo se encaixa. Você percebe que não está à mercê da vida. Você é a própria vida se experienciando. O despertar espiritual não é sobre se afastar do mundo, mas sobre enxergar o divino em tudo, no caos, no cotidiano, nas pessoas. É olhar para um pôr do sol e entender que ele está dentro de você também. É sentir que cada batida do coração é o eco de uma força maior. E quando essa consciência floresce, nasce uma nova forma de viver. Mais leve, mais fluida, mais verdadeira. Você passa a agir com propósito, a sentir com presença, a existir com gratidão. Porque no fim das contas, ouvir o universo é aprender a ouvir a si mesmo. E isso muda tudo. E é justamente esse poder da escuta que nos leva ao próximo ponto, o poder da atenção e da escuta interior. O poder da atenção e da escuta interior. A atenção é o portal da consciência. Tudo o que você foca, expande. E é por isso que o autoconhecimento começa com a arte de observar. Observar sem julgar, sem tentar consertar. Apenas ver. Quando você presta atenção em si mesmo, começa a perceber os sinais do universo que sempre estiveram lá, mas que a distração não deixava ver. A espiritualidade moderna fala sobre presença, esse estado em que você deixa o passado e o futuro de lado e mergulha no agora. É nesse espaço que o universo fala. A mente quer respostas, mas o coração quer silêncio, e é nesse silêncio que a sincronicidade acontece, quando o que você sente se conecta ao que o universo envia. O despertar espiritual acontece quando você começa a ouvir o que não tem som, a intuição, o arrepio, a sensação inexplicável de saber. Essa escuta interior é o idioma da alma, e quanto mais você a pratica, mais clara ela se torna. A lei da atração depende totalmente dessa escuta, porque o universo não responde ao que você fala, mas ao que você vibra. Se dentro de você há medo, o universo devolve resistência. Se há fé, ele devolve fluidez. Por isso, cuidar da sua vibração é cuidar da sua realidade. O propósito de vida se revela a quem presta atenção. As respostas não vêm em um manual, vêm em sutilezas, um insight,
uma coincidência, uma conversa que muda tudo. É preciso estar desperto para perceber. É preciso se escutar para entender. E o mais lindo é que essa escuta não depende de rituais complicados. Às vezes, basta fechar os olhos, respirar fundo e perguntar: o que a vida quer me mostrar agora? O silêncio que vem depois já é a resposta. Com o tempo, essa prática se torna natural. Você começa a viver guiado pela intuição, a confiar mais na vida e a perceber que nada é por acaso. E é aí que surge o próximo passo, a importância do autoconhecimento para quebrar padrões. Sem autoconhecimento, o ser humano vive em loop, repetindo histórias, atraindo os mesmos erros, revivendo as mesmas dores. Mas quando você começa a se conhecer, quebra o ciclo. Você passa a entender o porquê das repetições e começa a decifrar os sinais do universo com mais clareza. Os padrões são mensagens não aprendidas. A vida repete até que você compreenda. A espiritualidade moderna ensina que cada situação difícil é uma oportunidade de cura, não uma sentença. O despertar espiritual começa exatamente quando você diz: eu não quero mais viver assim. O propósito de vida se revela quando você deixa de ser vítima das circunstâncias e se torna autor da própria história. É nessa virada que a lei da atração começa a funcionar a seu favor, porque você deixa de emitir energia de escassez e começa a vibrar abundância. O autoconhecimento é a chave que abre a comunicação direta com o universo. Sem ele, os sinais parecem enigmas indecifráveis. Com ele, tudo ganha sentido. Você começa a entender que cada dor teve um motivo e cada repetição teve uma mensagem. A sincronicidade passa a ser uma confirmação, não um mistério. E o universo se torna um aliado. Ele te mostra, com amor, onde você ainda precisa se libertar. Quando você se conhece, a vida deixa de ser algo que acontece com você e passa a ser algo que acontece por você. Quebrar padrões é quebrar correntes. É olhar para dentro com honestidade e coragem. É aceitar que, às vezes, o problema não está nos outros, mas nas histórias que você insiste em reviver. E essa aceitação é o começo da liberdade. E é justamente nessa escuta mais consciente que você começa a perceber um princípio sagrado. A vida fala em sussurros antes de gritar. A vida fala em sussurros antes de gritar. A vida sempre avisa antes de virar tempestade. Primeiro com um incômodo leve, um desconforto sutil, um pensamento insistente. Esses são os sussurros do universo. Quando você ignora, eles aumentam de volume, até que um dia viram um grito. Os sinais do universo nunca são bruscos. Nós é que demoramos a ouvir. A espiritualidade moderna ensina que o sofrimento é a forma mais intensa de aprendizado quando ignoramos os sinais suaves. O universo tenta de todas as formas nos realinhar com um propósito de vida. Mas se resistimos demais, ele precisa usar meios mais fortes para nos acordar. O autoconhecimento permite que você ouça os sussurros antes que a vida precise gritar. Um cansaço constante, uma tristeza sem motivo, uma sincronia que se repete. Tudo isso são sinais pedindo atenção. São lembretes amorosos de que algo precisa mudar. A lei da atração responde à frequência do que você sente. Se você insiste em permanecer no que não ressoa, atrai mais daquilo. É por isso que o despertar espiritual às vezes vem através da dor, porque é o único jeito de você se voltar para dentro. Os sinais do universo são sutis no início. Um pressentimento, um sonho, uma sensação. Quando ignorados, viram perdas, rupturas e crises. Não por castigo, mas por necessidade. O universo quer te ver livre, mesmo que isso signifique quebrar o que não serve mais. Quando você aprende a ouvir os sussurros, vive com leveza. A vida deixa de ser um campo de batalha e se torna um diálogo constante. Você entende que cada emoção é um recado, cada pausa é uma chance de reconexão. E é nesse ponto que o entendimento se aprofunda. Os momentos difíceis não são castigos, são processos de transformação.
como cura, não castigo. A maioria das pessoas vê a dor como punição, mas ela é, na verdade, uma mensagem de cura. O universo nunca castiga, ele educa. Cada desafio é uma oportunidade de alinhar-se com seu propósito de vida. O desconforto é o empurrão suave que a vida dá quando você insiste em permanecer onde já não deve estar. O autoconhecimento te ensina a olhar para a dor com curiosidade, não com medo. O que isso quer me mostrar? O que preciso aprender aqui? A espiritualidade moderna chama isso de cura energética. Quando algo em você precisa ser liberado, o universo cria as situações perfeitas para que isso aconteça. A lei da atração funciona mesmo nas crises, porque o universo não erra o endereço. Se algo chegou até você, é porque precisa ser visto, acolhido e transformado. Fugir do sofrimento é prolongar o processo. Abraçá-lo é transcender. O despertar espiritual começa no caos. É quando tudo parece desmoronar que o novo começa a nascer. Assim como o fogo purifica o ouro, as provações purificam a alma. E no meio das cinzas, você percebe que nada foi destruído. Tudo foi revelado. A sincronicidade das perdas e reencontros não é aleatória. São os fios invisíveis que tecilham um novo ciclo. Cada final doloroso é, na verdade, um portal de renascimento. O universo fecha portas apenas quando novas precisam ser abertas. Os sinais do universo aparecem até nos colapsos. Quando algo quebra, é porque não estava sustentando sua verdade. A vida nunca tira algo de você. Ela devolve você para si mesmo. A dor é o eco do real chamando de volta. A espiritualidade moderna convida à aceitação, não à passividade. Aceitar é reconhecer o que é, sem resistência, para então agir com consciência. O autoconhecimento é o mapa, a dor o guia, e ambos apontam para um mesmo destino, a sua cura. E é quando você entende esse processo que surge uma nova sabedoria, a de alinhar-se com o fluxo da vida. Como alinhar-se com o fluxo da vida? Viver em sincronia é viver em fluxo. Não forçar, não resistir, apenas permitir. O fluxo da vida é como um rio. Ele sabe o caminho até o oceano. Você não precisa empurrar a água, só parar de nadar contra a corrente. O universo flui em harmonia, e quando você entra nesse ritmo, tudo começa a se encaixar. A espiritualidade moderna ensina que alinhar-se é vibrar na mesma frequência daquilo que se deseja. Se busca paz, vibre paz. Se busca amor, vibre amor. O universo responde à vibração, não à fala. Essa é a base da lei da atração. O autoconhecimento é a bússola que te mostra quando está em alinhamento. Se há leveza, você está no caminho. Se há resistência, algo precisa ser ajustado. Ouvir o corpo, as emoções e as intuições é escutar o próprio universo dentro de si. A sincronia é o sinal de que o fluxo está funcionando. Pessoas certas surgem, oportunidades inesperadas aparecem. As coincidências se tornam guias. Quando você está em sintonia, até os acidentes fazem sentido. O propósito de vida não é algo que você conquista, é o estado natural de quem vive alinhado. Não há esforço em ser quem você é. O esforço surge quando você tenta ser o que não é. Alinhar-se é lembrar-se, não reinventar-se. O despertar espiritual é justamente essa lembrança de que você já é parte da vida e não separado dela. Quando você confia no fluxo, a ansiedade perde espaço e a fé se torna um modo natural de existir. Os sinais do universo te mostram o caminho o tempo todo. Um atraso, um encontro, uma frase que te toca. Tudo é comunicação. A vida fala o tempo todo. Basta que você pare para ouvir. E é nessa sintonia que você compreende o último e mais profundo princípio: tornar-se co-criador da própria realidade. Tornar-se co-criador da própria realidade. Você não é um observador passivo do universo, é um co-criador. Cada pensamento, emoção e intenção molda o tecido da realidade. A lei da atração é o lembrete constante de que sua vibração é o seu pincel.
E o quadro da vida responde fielmente à energia que você emite. O autoconhecimento te dá poder porque faz você perceber o que está librando. Não se trata de controlar o mundo, mas de alinhar o mundo interior com o exterior. Quando isso acontece, a sincronicidade se torna um modo natural de viver. O propósito de vida floresce quando você assume responsabilidade pela própria energia. Você entende que não existe sorte ou azar, existe sintonia. E o universo, generoso, devolve na mesma frequência tudo o que você envia. A espiritualidade moderna não é fuga, é prática. É aplicar a consciência em cada gesto, palavra e pensamento. É entender que cada pequeno ato é uma oração silenciosa e o universo responde a todas. O despertar espiritual é perceber que criar não é um ato externo, mas um estado interno. Quando você muda por dentro, o mundo muda ao redor. É por isso que as transformações mais profundas começam na mente e no coração. Os sinais do universo são os lembretes de que você já está criando, queira ou não. Se algo não vai bem, olhe para dentro. Se algo floresce, celebre. A realidade é o espelho mais honesto que existe. Co-criar é confiar no invisível. É dar o primeiro passo mesmo sem ver a ponte. E quando você faz isso, o universo constrói o caminho sob seus pés. Essa é a magia da fé consciente, o poder de viver em fluxo e com propósito. E se tudo isso fez sentido para você, se dentro do seu peito alguma coisa despertou, então é hora de continuar nessa jornada. Galáxia